Como nós podemos caminhar pela fé? Na Bíblia, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e o justo viverá pela fé. Ter fé nem sempre é fácil, quando temos um histórico contrário ao que buscamos, como teorias e experiências compartilhadas de pessoas que também passaram por situações semelhantes às nossas, e quando nós olhamos para a nossa vida e o que vivemos até agora. Mas a fé é um milagre possível de ser alcançado para qualquer um de nós, quando nós compreendemos como é a fé. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, você poderá dizer ao monte: lança-te para lá, e ele irá. Nada será impossível para você. Assim, vemos que a fé é uma semente, como o grão de mostarda, como é dito nos textos originais da Bíblia. Ou seja, ela começa como uma pequena intenção, um objetivo para um determinado propósito, e através de pequenos passos, dia após dia, com algumas ações que farão você caminhar em direção a esse propósito, aos poucos você irá alcançar seus objetivos. Isso é a fé. É você primeiramente acreditar em sua mente e coração que será possível de ser realizado e começar a construir o que você deseja aos poucos, e essa semente começará a criar suas raízes, e por um determinado período de tempo ela ainda será invisível aos olhos dos outros, mas essa semente estará numa fase de nutrição em conhecimento, lapidação de caráter, para que você esteja pronto para viver o propósito e o momento em que ela florescer em sua vida. Na primeira fase, a semente se rompe. É quando você abre mão de si para que o propósito aconteça. Nessa fase, paradigmas podem ser confrontados, novas regras e situações surgirão diante de você, e você começará a romper suas próprias limitações, como abrir mão de timidez ou medo de exposição, para que o propósito maior, que é levar a mensagem, aconteça através de você. Não se cobre pela agilidade ou não queira se comparar aos demais para que a sua semente possa germinar rapidamente, pois quanto mais rápido a sua semente de fé nesse determinado propósito ou projeto surja e comece a florescer, menor serão as suas raízes, e na primeira tempestade seus ramos podem ser totalmente destruídos. Mas se você respeitar o seu tempo, o processo necessário para o seu crescimento, a sua semente de fé naquilo que você se propôs a fazer criará raízes fortes, bem nutridas na terra e com uma estrutura necessária para que no momento em que a sua árvore comece a crescer e se desenvolver, nada mais possa te derrubar. Então, entenda que não há nada de errado com você e com o seu processo. O que é preciso fazer é compreender o que você está vivenciando na fase em que está durante o seu processo e entender o que Deus está ensinando para você agora, nesta fase. Deus sempre trabalha em nós nos pontos que nós precisamos rever algo para aprender, modificar, ressignificar, refazer, remodelar, liberar, desapegar, e assim romperemos em fé, ou seja, rompendo suas próprias limitações e caminhando pelas águas durante a tempestade, assim como Pedro caminhou sobre as águas quando olhou para Jesus naquele barco. Quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para o nosso contexto ao redor, podemos matar a semente de fé em nós. Como Pedro
no momento em que ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar, pois aos olhos naturais a tendência das coisas é continuarem sendo como elas são. Mas quando nós olhamos para o poder de Deus em nossas vidas, para o que Ele pode acrescentar em nós, para que as coisas aconteçam, pois em Cristo Jesus, Deus suprirá em nós cada uma das nossas necessidades. Assim nós poderemos romper em fé, ou seja, pensar, imaginar, projetar, verbalizar e realizar as coisas necessárias para alcançarmos o que buscamos, fazendo o que nunca fizemos antes, mas que sabemos que são necessárias para que o novo aconteça. Romper em fé é saber que Deus prepara o chão enquanto nós levantamos os pés para caminhar. E assim podemos pedir a Deus o que nós buscamos, alinhado ao propósito que agrade ao coração de Deus. Então, para que tudo aconteça, é preciso ter um objetivo construtivo, cooperativo, que possa ser abençoador para as pessoas ao seu redor, pedindo a Deus em nome de Jesus para que tudo isso possa se tornar possível, crer e não duvidar. E assim nós seremos atendidos. Mas se nós duvidarmos, nós estaremos anulando a semente de fé, pois a dúvida é como colocar a semente no solo e deixar de regar por não acreditarmos que ela florescerá um dia, no momento certo. Então, como prova da certeza daquilo que se espera e não se vê, coloque a ideia, a semente de fé e a regue com água, ou seja, nutra diariamente essa ideia com ações e pensamentos que a façam germinar no tempo necessário e com os nutrientes certos que ela precisa ter para que aconteça. Não pule etapas e não se apresse, pois qualquer semente que sofre pressões externas, além do que pode suportar, ela não florescerá. Mas aquele que planta suas sementes caminhando e chorando, ou seja, se esforçando, com dedicação e suor, voltará trazendo seus feixes. Creia que pela fé tudo é possível, mas tenha sabedoria para pedir algo que esteja de acordo com as leis e a vontade de Deus, pois fora dessas definições prévias, nada acontecerá. Seja sábio, orando e pedindo, para que Deus traga clareza em sua mente e coração para cada propósito. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie, e Ele fará o mais por você. Faça a sua parte e creia que tudo o que você não puder fazer, Deus fará por você. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. Gratidão.